Seja muito bem-vindo a esse segundo episódio do Despertar para Viver Cada Dia Melhor. Conta pra mim o que você achou do nosso pensamento da semana, que é o nosso Pensare, trazendo essa mensagem que foi sobre a importância de esvaziar a xícara, ou que até já tenha sido conteúdos que você já entrou em contato, mas agora numa outra forma de linguagem, de repente o jeito como eu vou falar a respeito. Então é importante a gente se abrir para o novo. Não só nisso, mas em cada situação que você receber uma novidade na sua vida, eu quero deixar aqui, para que você se permita a receber cada vez mais esse conteúdo. E o tema do segundo episódio, ele fala sobre a mente. Aquilo com relação à proposta que eu faço para você, começar a se permitir a conhecer mesmo a mente, conhecer o modelo da mente, conhecer como ela funciona, porque quando a gente entende como ela funciona, fica muito mais fácil para a gente lidar. A gente começa a identificar melhor os comportamentos, a gente começa a observar estando de fora da situação, frente a algumas reações e emoções da nossa vida. Não adianta nada eu chegar aqui e simplesmente despejar uma série de informações. Para mim, eu que já estou lidando com isso há um tempo, é bacana, porque eu já conheço, já entendo a linguagem, mas para eu passar tudo de uma vez, acaba ficando cansativo e é muita informação para vir ao mesmo tempo. E é como aquilo que eu falei, eu quero trazer de uma maneira bem leve. E qual foi a forma que eu pensei para fazer parte desse despertar? Trazer conteúdos informativos, mas de uma maneira desmembrada, para você ir conhecendo, validando, experimentando. Tem algumas experiências que vocês vão receber através do link que vai ficar também disponível lá no canal do YouTube, que vai fazer com que vocês façam experiências para poder ver o quanto que a nossa mente é poderosa e o quanto que a gente que está sob o controle dela. Numa grande maior parte, a gente permite estar no controle dela e outras a gente deixa outras pessoas cuidarem. Agora imagina comigo, se a sua vida representa então um carro, então é seu carro, é sua vida. E você atrás do volante dela, mas deixando, mesmo você ligando, mas você deixando o carro andando sobre a influência de outras coisas que tiverem à sua volta. Então não é você guiando, outras pessoas estão guiando, outros fatores, outras condições. É isso que a gente faz às vezes. A gente deixa muitas vezes a nossa vida na mão de outras situações, refém de sentimentos, sensações e outras pessoas também conduzindo. E se a gente parar para pensar, quando a gente coloca o controle da nossa vida na mão de outras pessoas, talvez ela nunca vai chegar no destino que você queira. Então eu inicio esse segundo tema, que é sobre a importância da gente entender a nossa mente, porque só entendendo a nossa mente a gente vai aprender a lidar com ela e controlar a nossa vida, é a gente no controle. E qual seria a proposta que eu tenho para fazer para você então para essa semana e para as próximas que vêm também? Aos poucos eu estou ali distribuindo no canal do YouTube, mas eu venho avisar também através das mensagens aqui de quem estiver participando diretamente comigo, que tem um vídeo novo acontecendo. Por isso que é importante, esse vídeo ele vai ficar disponível depois também, mas é importante que as pessoas se inscrevam ali no canal, que elas compartilhem com outras pessoas, mas a importância de se inscrever e ativar a notificação é porque sempre que tiver algum vídeo novo, você recebe automaticamente sem precisar receber diretamente pelo WhatsApp, porque vai chegar uma hora que esse sistema de lista de transmissão vai acabar, depois que acabar esse período que a gente está fazendo esse movimento, e você vai continuar sabendo, notificado, quando tiver um vídeo novo ali no canal. E aí, qual que é a minha ideia? A gente vai passar por um processo de auto-hipnose guiada toda semana. Então, toda semana eu vou fazer um processo de auto-hipnose que é para a gente cada vez mais ficar mais forte, aprender a lidar melhor com as nossas emoções. E para isso, como eu disse, eu não posso chegar e vir despejando um monte de conteúdo. Eu preciso mostrar como que a gente vai se preparar para receber, como a gente vai preparar também a nossa estrutura da mente para entender o processo. Porque eu não posso falar para você que de repente eu vou te levar em algum lugar sem te contar as coisas que você vai passar por esse lugar, o que você vai sentir.
quais são os medos e mitos que as pessoas, na grande parte, têm quando fala sobre hipnose, que acontece muito, que tem muito lado místico, que falam, que não tem nada a ver. Então, esses próximos dias eu vou trazer esclarecimentos, mas essa semana ainda a gente vai passar por um processo. E vai ser lindo. Todas as pessoas que já passaram por esse processo já sabem como que funciona, sabem que só tem a acrescentar, e isso faz parte de uma proposta de um novo estilo de vida. Porque pensa comigo, durante muito tempo na nossa vida, a gente recebeu referências de algo que pode ser negativo. Quer um exemplo? Tem muitas pessoas que elas foram condicionadas a se alimentar, se nutrir com tragédias através dos noticiários. Então assiste vários acidentes, acontecimento de repente guerras, e quer ficar atualizado ao que está acontecendo no mundo. Eu entendo e respeito. Quando a gente começa a dar essas referências para a nossa mente começa a ficar refém disso também. Por quê? Porque você está mostrando para o seu corpo, para a sua mente, que isso é passível de acontecer com você também, e que você pode ser o próximo. Então, se a gente assistindo coisas ruins, desagradáveis, que são fatos que aconteceram com outras pessoas, o exemplo disso foi o que aconteceu com a pandemia. Quantos que realmente tiveram, infelizmente, essa fatalidade de perder vidas, perder parentes, pessoas queridas com toda essa condição clínica que aconteceu, mas e quantos que estão aqui firme e forte e nem sequer manifestaram nada? Então existe muito essa situação da gente contribuir na abertura de portas para manifestações de doença, porque cientificamente falando, quando a gente tem uma situação de estresse, a gente dá uma descarga hormonal no nosso corpo, que é como se a gente fosse abrindo portinhas mesmo, porque você se desarma, você fica tão estressado com isso que você libera uma cascata de reação aí dentro do seu corpo que acaba contribuindo para deixar o seu sistema de defesa indefeso. Então, se de um lado a gente consegue analisar que eventos trágicos, notícias ruins, assuntos ruins podem proporcionar para a gente também pegar aquilo como se fosse uma verdade para a gente pode inverter, usar esse mecanismo para uma situação positiva. Então, começar a se abrir para o novo, começar a virar um pouco seu olhar para receber as coisas boas da vida que continua. Nossa vida é única, é um momento incrível para a gente poder receber. E é essa a proposta que a gente traz aqui, é poder usar esse mecanismo a favor do bem, do bem-estar, de pensamentos bons, deixar favorecendo cada parte do seu corpo. Tem uma técnica que a gente consegue ir fazendo reparar a situação de manifestações clínicas que acontecem. Então, se esse mecanismo de funcionamento da mente ele favorece para que tragédias, acontecimentos ruins influenciem de uma maneira negativa no nosso corpo, a gente pode pegar o mesmo mecanismo, mas inverter para uma situação positiva, para receber pensamentos positivos, para voltar o olhar, começar a filtrar e selecionar melhor as coisas que você está deixando trazer. Você sabe que teve muitas situações na minha vida que eu comecei na hora que você começa a conviver, quando você começa a ter o entendimento melhor, você começa a reparar como que, sem a pessoa perceber, ela solta frases que são frases repetidas de uma outra situação e que ela está sendo um repetidor de sinal para algo negativo, que são aquelas frases feitas, por exemplo, mulher só se dá mal, ou a gente nasceu para sofrer, nasci pobre e vou morrer pobre. Tem diversas, depois se você quiser contribuir também, escrever aqui para mim, mas nossa, a infinidade. Dinheiro não nasce em árvore, dinheiro é sujo, que não mata engorda. Até essas brincadeiras a gente precisa pensar nisso. Então, são frasezinhas de crenças que vão percorrendo, e quando você vê, as pessoas às vezes acabam reclamando sem perceber, por estar num looping, sem tomar conta disso daí. Então, o que eu faço hoje é observar, e toda vez que alguém vem e fala alguma frase
que geralmente ela talvez até sinta isso ainda, mas que ela fale que aquilo não serve para mim, eu não discuto, eu proponho de repente para ela conseguir virar o olhar para um outro horizonte, um horizonte positivo, mais colorido, e desse princípio eu respeito, mas não pego aquilo para mim. Então, olha quanta reflexão no dia de hoje eu trago para você e que vale a pena começar a pensar. Primeiro, a importância de esvaziar a xícara, que é o tema da semana. Depois, quem que está no controle da sua vida? Se você quer chegar num destino, como que você pode chegar nesse destino se você está deixando o seu volante na mão de qualquer situação, sentimento, refém disso daí? Para pensar quantas vezes você deixou de ter o resultado que você queria, porque por alguma razão, que às vezes a gente não tem a explicação superficial, mas quando você começa a ter entendimento da sua mente, elas vão se abrindo, desabrochando e te mostrando ali dentro. E agora, quais as suas escolhas, como que você tem nutrido, quais são as frases que você está deixando entrar dentro de você. Lembra que teve no primeiro episódio que eu falo, e vou falar muitas vezes a respeito disso, que a gente tem como se fosse uma segurança que fica entre a nossa parte superficial da mente, permitindo não a entrada de assuntos, temas, sentimentos, sugestões, ideias, lá dentro da nossa parte subconsciente, a nossa parte que faz a gente ser o que a gente é, aquela que nos guia nos nossos comportamentos e tudo, nossos resultados. Então, se existe esse guardião, se existe esse segurança, a gente precisa mostrar para ele, de verdade, com base do que a gente está aprendendo agora, o que realmente a gente quer continuar deixando lá dentro, coisas que não nos limitem, e o que a gente vai falar para esse guardião não permitir entrar. Porque são frases que vão te limitar, que você de repente vai permitir passar batido lá para dentro de um lugar seu que vai te guiar. Então, assim como toda a estrutura que eu já dei no primeiro dia e que eu estou dando agora, essas coisas precisam fazer sentido, que se a gente toma atitudes e condutas, é com base em alguma bagagem que a gente recebeu um dia. E o que eu quero e me deixo muito feliz e satisfeita é que faça sentido isso que eu estou falando. Quantas vezes a gente deixou de fazer alguma coisa por conta de alguém que falou algo? Eu vou trazer aqui uma história que aconteceu comigo recentemente, que foi em uma situação, como várias outras. Participei de uma prova do Xterra, que é um evento que acontece em vários lugares aqui do Brasil, e tem um especial que é o Xterra Noturno, e ele aconteceu num sábado. E no domingo, o sábado à noite, né? Então no domingo ia ter novamente uma outra prova. No sábado foi 5 km, e no domingo eram 10 km. Eu tinha feito somente uma inscrição, que era do noturno, e quando foi domingo, eu fui para acompanhar uma grande amiga. E quando eu terminei minha prova do noturno, que não foi fácil, foi uma coisa bem desafiadora também. Você correr com garoa, você correr com obstáculos, lama, galho, raízes de árvores no escuro, com uma lanterninha na cabeça, mas eu estava feliz, feliz mesmo. E eu não treino, eu participo, eu tenho os meus, eu tenho condicionamento físico porque eu gosto de fazer musculação, tudo, mas eu não faço treino específico. Mas é uma delícia participar, eu adoro isso, isso faz parte mesmo de mim. E aí, quando eu terminei, eu encontrei com uma pessoa que é referência aqui também, que ajuda no treinamento da galera, e aí ela virou pra mim e falou assim, amanhã eu tenho de 10, né? Eu falei, eu vou participar também. Aí essa pessoa olhava pra mim e falou assim, não, você se inscreveu também? Eu falei, não falei o que eu ia fazer, mas eu falei assim, não, eu vou participar. E aí essa pessoa falava assim, não, você tá louca, se essa prova é difícil, até para uma pessoa que já está inscrito e que não competiu hoje, você participou hoje, vai fazer amanhã? Eu falei, vou. Em vários momentos essa pessoa insistiu para não ir, e aí eu fiquei quieta. Lembra daquilo que eu falei? Não discute. Você não precisa ficar colocando dentro. Não é isso que você quer? Quem está no controle das suas coisas sou eu. E aí eu simplesmente fui no dia seguinte. Mas sabe que parece que aquilo, como agora hoje as coisas estão diferentes para mim, porque mudou muito minha vida.
Quando eu escuto algo que está fugindo da estrutura daquilo que eu quero e acredito, eu uso aquilo para nutrir de maneira positiva. Então, quanto mais essa pessoa falava para eu não ir, mais eu tinha vontade de ir fazer, porque eu sabia que aquilo que eu estava fazendo ia fazer bem para mim. E a cada situação, porque foi mais do que... Olha, eu posso garantir que a prova de sábado, do 5 km, foi muito mais tranquila. Aquela de 10 km do dia seguinte de manhã, eram 8 horas ou 9 horas da manhã que aconteceu, nem tinha descansado direito, ela era infinitamente mais difícil, mas muito difícil. E eu fui, e foi tão gostoso. Cada etapa que eu fiz, cada parte, cada galho, a galera que a gente ia ajudando, a forma como você via a interação, isso não tem preço. E aí, mais uma reflexão que fica, não se trata só de chegar lá. Para mim, pouco importa se eu estava com uma inscrição, se eu ia ter meu nome ali na lista, é o percurso. Não é só o resultado que a gente alcança, mas é toda a trajetória até você chegar lá. Então, é por isso que eu falo, eu não posso vir aqui e de repente despejar tudo de uma vez. Tanta riqueza de conteúdo que a gente, numa simples conversa como essa, consegue tirar proveito. Então, comece a observar o que você pode pegar daí de fora que você vai usar para nutrir algo que você acredita que vai dar certo. Não deixa que as pessoas decidam por você o resultado que você quer para você. E é isso. E agora eu encerro esse segundo episódio, hoje especial falando sobre a mente, mas lembra que aqui a gente só faz um bate-papo, eu dou algumas orientações e instruções e dou uma pincelada sobre o que é o funcionamento da nossa mente e dou algumas correlações. De uma maneira mais estruturada, você vai encontrar nos vídeos que vão falando com títulos que vai ficar bem organizado no canal, e aí dessa maneira você vai ficando cada vez mais especialista sobre você mesmo.